Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora então mais um boletim e a gente vai falar um pouquinho sobre uma conferência a respeito da avicultura de postura que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, a Combrasul, que vai até quarta-feira, dia 1º de dezembro. E quem vai trazer detalhes, de alguns painéis que estão sendo realizados nessa conferência é o José Eduardo dos Santos, que é presidente da Asgave. Seja muito bem-vindo, José Eduardo. Obrigado, Letícia, pelo convite, poder estar participando mais uma vez aí do Notícias Agrícolas. José Eduardo, um dos painéis que aconteceu, inclusive, na tarde de hoje, dessa segunda-feira, foi a respeito do mercado de ovos durante e no pós-pandemia. Você consegue resumir um pouquinho para a gente, então, como que foi o andamento desse mercado e o que a gente pode esperar para o pós-pandemia agora com novas variantes surgindo, com questão de reforço de vacinação, a gente cada dia tendo uma notícia diferente a respeito da pandemia? Bom, nós já estamos há quase 2 anos, né, sofrendo aí os efeitos da pandemia, agora se avançou consideravelmente com a vacinação, porém surgem aí algumas surpresas, como essa nova variante, e também os efeitos que duram aí no mercado, principalmente no que se refere, né, à questão de valorização do produto, quanto à valorização comercial, né, propriamente dita, que é o que determina aí as margens de ganho do produtor e da indústria, né, e também, né, o consumo do nosso produto, né, como ele ficou nesse período todo. Durante a pandemia, a gente pôde observar que houve altos e baixos, né, no setor de produção de ovos, que foi discutido aqui no painel, né, e que também paralelamente nós nos deparamos com o aumento do custo de produção, né, que é o que determina aí o ritmo de produção do setor e como o setor vai encarar os desafios. Então, o que nos espera agora? Há uma produção bastante expressiva no Brasil, né? São 50, e segundo os dados da BPA, são 54 bilhões de ovos que deverão ser produzidos esse ano, e nós não chegamos a exportar 1%. Precisamos alavancar o consumo, mas esse aumento do consumo ele não se dá na velocidade necessária, né? Então, há desafios aí para o produtor ter que se readequar, né? Todas as normas de produção, as questões de sustentabilidade, que também foi discutido hoje, que farão cada vez mais a diferença, né, para acessar determinados mercados, para compradores que vão exigir cada vez mais, né? Então, nós estamos num cenário, eu digo assim, com bastante desafios, né? E o que pode trazer de vantagem, eu digo uma vantagem competitiva, né, e de caráter nutricional, é que o ovo é um alimento cheio de vitaminas e nutrientes, né, que está ali nas recomendações para aumentar e melhorar o sistema imune das pessoas, melhorar a imunidade. Então, isso tem que ser cada vez mais explorado para esse setor poder, né, também estar dentro aí da preferência de consumo do nosso povo, dos nossos importadores. E, José Eduardo, a questão dos custos de produção que você citou e realmente aqui no Notícias Agrícolas, a gente acompanha bastante isso para todas as proteínas de origem animal. Para 2022, que a gente espera talvez um pós-pandemia, isso deve melhorar ou não? A gente deve seguir com esse cenário desafiador que a gente viu durante todo o ano de 2021? Isso é uma realidade que, pelo que a gente acompanha, ela vem para ficar, né? O produtor de grãos precisa cobrir os seus custos, ele está fazendo parte de um novo sistema de comercialização, ou seja, de monitoramento das questões climáticas, né, de monitoramento das exportações, né, da necessidade de valorizar o setor, o plantio, né, e isso deu um novo patamar, né, de valorização para o milho, por exemplo, né, e isso vai cada vez mais impactar o setor. O que nós temos que fazer, e a gente está discutindo isso, inclusive foi objeto de discussão aqui no painel,
é reforçar essas questões de rações alternativas, como trigo, triticale, cevada, tudo que tem uma equivalência nutricional com milho deverá entrar cada vez mais, no nosso dia a dia para alimentar os plantéis de aves e diminuir esse impacto do custo. E, por outro lado, também continuar produzindo milho, continuar disponibilizando milho para o setor, mas também que o produtor tenha condições e capital, foi dito hoje pelo economista-chefe da Farsul aqui, alternativas do produtor se capitalizar, para poder armazenar esse grão ou fazer uma compra por um determinado período de um ano, buscando recursos aí no mercado de capitais, fugindo um pouco das linhas fixas bancárias aí que existem hoje, com juros determinados. E, José Eduardo, mudando um pouquinho de assunto, observando aqui toda a programação da Combrasul, que inclusive está muito interessante, quem tiver oportunidade pode acessar o site combrasul.ovosrs.com.br, tem uma programação muito interessante dessa conferência, e um desses painéis que vai acontecer amanhã vai debater questões sobre os desafios para manter o status sanitário da avicultura brasileira. E eu queria destacar isso com você, José Eduardo, sem dar muitos spoilers, porque esse painel ainda vai acontecer amanhã. Nós temos divulgado aqui no Notícias Agrícolas muitas notificações de casos de gripe aviária das mais diversas, dos níveis de patogenicidade, tanto na Ásia quanto na Europa. E eu queria saber, desses desafios que vocês vão destacar amanhã, a gripe aviária, ela está entre algum deles ou não? O Brasil tem outras características, outras preocupações com a sanidade das aves? Não, a influenza aviária sempre teve na nossa, digamos assim, a nossa linha de segurança, porque o nosso estado sanitário hoje é o passaporte do produto avícola brasileiro, para mais de 160 países e para o próprio mercado interno, porque se nós tivermos uma enfermidade como a influenza aviária aqui dizimando plantéis, também vai afetar, o consumo interno. E o exterior também, a mesma coisa, vamos ter embargos, não vamos poder exportar e não vamos ter onde colocar o excedente aí de carne de frango que a gente exporta aí quase 4 bilhões e meio de tonelada e ovos que a gente exporta em torno de, então devemos chegar esse ano a umas 2.000 toneladas de exportação de ovos. Então, com certeza, esses acontecimentos de influenza aviária estão sempre nos chamando a atenção, e o que nós podemos fazer é reforçar aqueles cuidados que nós sempre recomendamos ao produtor, seguindo as normas de biosseguridade, seguindo os programas de preservação das granjas, evitando o acesso de pessoas estranhas, fazendo todas as instalações que garantem até uma desinfecção do ambiente ou daqueles veículos que entram no ambiente, e evitar também o acesso de aves silvestres através do telamento dos galpões, aí, que foi um programa realizado aí, através das instruções normativas do Ministério da Agricultura, para blindar ou proteger ao máximo o plantel avícola brasileiro, e é o que nos deu até hoje essa segurança. A gente conta agora praticamente aí com esse programa, esse processo todo de biosseguridade adotado em muitas propriedades. É preciso reforçar, é preciso atualizar, justamente porque a influenza ela tem esse sobe e desce, uma hora ela se concentra num continente, quando vê aparece de novo na Europa, quando vê aparece na Ásia, quando vê, então nós temos que realmente continuar em alerta total para evitar a influenza no Brasil. E o painel de amanhã vai contar com especialistas do Ministério da Agricultura, da Secretaria de Estado da Agricultura e um especialista epidemiologista aí, em programas de análise de risco e biosseguridade. É o que nós oferecemos para o nosso produtor, para o nosso congressista, para o nosso empresário, o conhecimento, a informação, justamente para que ele absorva isso e depois não vai ter prejuízos maiores para remediar caso deixe seu negócio fragilizado sem adotar os procedimentos de biosseguridade.
Certo. José Eduardo, muito obrigada pela sua presença aqui conosco no Notícias Agrícolas. Eu sei que você está tendo aí os dias ocupados, né, por causa dessa conferência, mas mesmo assim ainda assim a gente agradece, né, a sua disponibilidade por estar aqui conosco nessa tarde de hoje, trazendo então um pouquinho do que está acontecendo nessa conferência que vai até quarta-feira, dia 1º. Muito obrigada. Ok, ótimo, muito obrigado e sempre precisar a gente está à disposição. Um abraço, Letícia. Estivemos aqui então com o José Eduardo dos Santos, que é presidente da Asgav lá no Rio Grande do Sul, nos trazendo algumas informações sobre o Congresso sobre Avicultura de Postura, o Combrasul, que está sendo, conferência, que está sendo realizada então lá no Rio Grande do Sul, em Gramado, trazendo várias informações a respeito da avicultura de postura brasileira, desde questões de como ligar, né, o produto ao público, também falando um pouco sobre as questões de mercado durante o que se espera para o pós-pandemia, e um dos pontos também muito importante que se vem falando muito nos últimos meses, nas últimas semanas, é a respeito da sanidade do plantel avícola brasileiro. A gente tem noticiado aqui no Notícias Agrícolas vários casos de gripe aviária sendo reportados em países da Europa e também da Ásia, e segundo José Eduardo dos Santos, esse vai ser um dos pontos abordados em um dos painéis que vai acontecer amanhã, na terça-feira, na Combrasul. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.